eu vejo que o dilema deles faça do seu remédio o seu alimento e do seu alimento o seu remédio, né? O pai da medicina, Hipócrates, fala isso. Só que os médicos, infelizmente, eles não usam a alimentação para poder restaurar os problemas de saúde dos seus clientes, seus pacientes. Então, eu já não tinha muita afeição em fazer medicina. E, da mesma forma, eu entendi com o tempo, atuando na naturopatia, que as terapias naturais também não resolviam 100% o problema das pessoas. Foi aí que eu conheci a higiene natural, que é a ciência da saúde, que é um modo muito simples de você ver as coisas, de você ver a saúde. A higiene natural entende que saúde é produzida pelo estilo de vida, um estilo de vida em consonância, né, com as leis naturais. E no dia de hoje eu venho trazer para você, né, a gente preparou essa palestra aí ontem, eu venho explicar para vocês o que é essa terapia higienista. Então, eu vou pedir licença para poder partilhar aqui a minha tela, tá? E a gente vai conversando. Beleza, galera? Enquanto está carregando aqui, eu já vou explicar que essa palavra terapia, ela tem mais de um sentido. Ela vem do grego, né? Ela vem do grego de cuidado. Então, aí, essa terapia higienista é nesse sentido, tá? No sentido de cuidado. Só que o outro sentido eu já vou falar para vocês, né? Porque eu coloquei terapia higienista mais para poder ficar um nome mais bonitinho, né? Mais organizado. Mas, na verdade, não seria 100% isso, tá? Já vou explicar para vocês direitinho. Vou começar aqui a apresentação dos slides. Vou pedir só um pouquinho de paciência do pessoal, porque ficou um pouquinho pesado aqui, esses slides, aí deve demorar um pouquinho a abrir, mas depois vai ficar tudo bom. Acho que foi, né? Vamos aí. Pessoal, vai se dividir em duas partes, tá? A gente vai falar... nos primeiros aí 20 a 30 minutos, nós vamos falar dos elementos, né, dos 7 elementos, e depois, na segunda parte, a gente vai falar da terapia higienista em si, né? Porque primeiro vocês têm que conhecer algumas coisas para a gente entrar aí nessa terapia higienista. Tá? E no final eu vou abrir um espaço para pergunta também. E é isso, vamos dar o start aqui. Bom, vamos lá, eu não tinha falado que terapia tem um outro sentido, na verdade. O sentido da terapia vocês vão entender agora. Terapia versus higiene natural, né? Qual é a diferença desses dois conceitos, de terapia e de higiene natural? O que seriam as terapias? Terapia é qualquer intervenção externa que você utilize para promover saúde, tá? Você pode, aí, por exemplo, usar a alopatia, a homeopatia, que é a base de medicamentos, qualquer tipo de coisa, de utensílio externo que você usa para poder reverter algum problema de saúde. A terapia é isso. Aí entra tanto as terapias mais agressivas, que é a medicina alopática que a gente vê aí, os medicamentos, como também a própria medicina natural, a fitoterapia, quando você usa um chá para tentar reverter uma dor de barriga, uma dor de cabeça, você está usando de uma terapia, de um recurso externo para poder tentar reverter o problema de saúde. Até a aromaterapia, que é a terapia dos cheiros, também é. E o que vem a ser a higiene natural que a gente vai falar aqui hoje? Bom, a higiene natural, como eu falei, ela é basicamente o comportamento ou conduta que qualquer pessoa realiza para poder produzir saúde. E qual é o exemplo dessas condutas que vão produzir saúde? É bem simples, né? Como o pessoal fala, a coisa é tão fácil que ficou difícil, mas é bem simples. Tomar sol, ar puro, ter contato com a terra, alimentação natural, prática de exercícios físicos, isso aí está envolvido com a higiene natural. São condutas simples que você faz que vão te estimular, que vão produzir saúde de uma maneira indireta. Ela não é agressiva. Você vai se conduzir de uma forma e aquilo ali vai fazer com que você tenha saúde. Basicamente é isso, pessoal. Essa é a diferença das terapias para a higiene natural.
E antes da gente começar a falar da terapia higienista, eu queria falar com vocês sobre essa questão da palavra nutrição. A gente tem aí uma impressão, né, muito errada, errada não, vou dizer limitada, da palavra nutrição. O que vem a ser essa palavra nutrição? Prestem bem atenção, senhores. Ó, a palavra nutrição ela vai muito além da pura e simples ingestão de alimentos. Não é só o que você coloca na boca. A palavra nutrição envolve uma série de fatores que vão desde o ar que a gente respira até o tipo de música que a gente escuta, as companhias que a gente se acerca. Enfim, pessoal, tudo é nutrição. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, essa palestra, é uma forma de nutrição. Vocês estão se nutrindo das informações e eu estou nutrindo do contato com vocês. É basicamente isso. Aí a gente tem aqui umas fotinhas, ó. A nutrição não é só a comida aí do self-service, ela é também aí, ó, você tomar ar puro, esses requisitos, né, que são essenciais para produzir saúde. A música que você escuta, a reunião com seus amigos, tudo isso aí pode ser considerado nutrição, tá, pessoal? Prosseguindo. Agora a gente vai falar, agora que a gente descobriu o que é nutrição, que não é somente aquilo que a gente coloca na boca, a gente vai falar aqui dos 7 elementos, que são elementos de nutrição, né? Vamos lá. Os 7 elementos são os fatores que nós, higienistas, consideramos primordiais para a promoção da saúde e bem-estar de todo e qualquer ser humano e em qualquer condições que este se encontre. São considerados literalmente elementos de nutrição sem os quais não podemos prosperar nessa vida material. Esses elementos, pessoal, é aquilo que eu sempre falo. O que serve para a pessoa que está doente serve para a pessoa que está sã. Não há diferença com relação a isso. Então, tomar sol é bom tanto para quem está doente quanto para quem está saudável. Comer alimentos integrais é bom para quem está doente e para quem está saudável. Vamos desde já desconstruir esse mito de que, não, você está doente ou você está grávida e você não pode isso, só se você não estivesse nessa condição. Nós somos seres orgânicos, nós temos o mesmo DNA, cada ser humano é um mundo, eu sei, mas nós temos o mesmo DNA e o que serve para um, serve para outro também, tá? Vamos desconstruir esses mitos aí. E vamos lembrar uma coisa, sobreviver e prosperar são coisas totalmente diferentes. A gente sobrevive aí à base de junk food, à base de uma vida aí totalmente enervante, mas é diferente de prosperar. Prosperar é uma coisa totalmente diferente e a gente vai falar disso a partir de agora. Vamos aí para o primeiro elemento de nutrição que é fundamental para a gente, que é o ar puro, o ar que nós respiramos, tá? Ar puro e o contato com a terra. Vamos lá. O ar é importante por causa de um elemento que nos é essencial, chamado de oxigênio. Sem oxigênio não há vida, pessoal. Tem gente aí que consegue ficar... A gente fica aí sem comer por um tempo, sem beber também, mas sem respirar a gente não fica poucos minutos, né? Então, mentalizem que o oxigênio é vida. Na verdade, é evidente, né? A gente está respirando aqui. Quanto melhor o fluxo de oxigênio no sangue, melhor a sua saúde. Tá? Quanto mais oxigênio estiver circulando, aquela respiração profunda, né, que a gente vê, mais oxigênio é vida, pessoal. É elemento de nutrição. Oxigenar os seus órgãos para ele funcionar de uma forma ótima. O oxigênio é a chave. É o primeiro elemento de nutrição. E além dessa questão do bom ar, que a gente tem que ter contato, a gente tem que ter muita atenção com a questão da circulação de ar nos ambientes, porque o oxigênio ele tem que fluir no ambiente. A gente vê hoje em dia, por exemplo, que nas grandes cidades, principalmente, a gente vê uma grande concentração de casas, umas coladas nas outras, e a gente não vê aquela circulação de ar. Os escritórios, né? Os escritórios é muito ar-condicionado, e ar-condicionado ele é artificial, ele tem ali muitos íons positivos que fazem mal para a gente, eu já vou falar disso, vou explicar, vocês vão entender. Então, o ar ele tem que circular de maneira plena. Tanto a gente tem que respirar um bom ar, ele também tem que
bater no nosso corpo e a gente tem que ter, nossa casa, ela tem que ter o contato com o ar. Esse negócio de ficar enclausurado é uma coisa que não faz bem para a gente. Agora, com relação à Terra, a Terra é o elemento que nos constitui. Nós viemos da Terra, né, pessoal? Ela possui todos os minerais que compõem o nosso corpo. Portanto, ela conversa muito bem. Nosso corpo conversa muito bem com a Terra. Aí que eu vou falar que uma evidência disso é o uso medicinal da terra. A gente na naturopatia, a gente aprende e todo mundo aí já sabe, quem já ouviu falar da argila? A argila é terra. Geralmente as meninas usam para poder limpar ali a pele e tal, mas, gente, a argila tem função medicinal incríveis. Eu mesmo tratei do braço da minha mãe com argila. Ela machucou na academia, aí foi lá no ortopedista, aí depois foi encaminhado para um monte de coisa, fisioterapia. Falei, mãe, vamos fazer aqui um chá com uma argila, você vai passar aqui por uns dias. Aí ela foi, aí deu umas 2 semanas, eu voltei lá, tu acredita que minha dor sumiu? Eu nem voltei mais lá naquele médico lá para gastar dinheiro com fisioterapia, né? Cada sessão, não sei, acho que era R$100. Então, às vezes tem coisas simples, pessoal, que está ao nosso alcance e a gente pode fazer, a gente não sabe, tá? Por isso que a informação, né, o conhecimento é tudo, é muito importante. Mas vamos prosseguir aqui. Agora eu vou explicar para vocês essa questão dos íons positivos e íons negativos. Fique tranquilo, tá, pessoal, que isso aqui não é aula de ciência, as coisas, o higienismo ele é muito simples, tá? A gente usa uns termozinhos mais diferentes, mas vai ser tudo muito bem explicado de uma forma mais didática possível para vocês. Os íons negativos, né, a gente aprende isso na química, eles são estruturas, né, são moléculas que elas equilibram a nossa biologia. A Terra e os ambientes naturais eles são riquíssimos nessas estruturas, tá? Nesses íons negativos. Eles equilibram a nossa biologia e promovem a harmonia. A gente fica em harmonia. Seria como se fosse um eletromagnetismo natural da Terra, que conversa muito bem com a gente. E, por outro lado, a gente, por mais que o nome seja positivo, mas não é positivo não, tá? É ruim. Os íons positivos elas são estruturas que desequilibram a nossa biologia. Por exemplo, ambientes fechados das grandes cidades, cercadas por antenas, celulares, aparelhos eletrônicos, eles são riquíssimos nessas moléculas, que são os íons negativos. Eu não vou entrar aqui na especificidade científica, mas essas coisas elas promovem desarmonia no nosso corpo. É como se fosse um eletromagnetismo ruim, né, dos aparelhos eletrônicos. Nós somos seres de energia, já vou falar disso mais lá na frente, tá? E a nossa energia, o nosso eletromagnetismo, ele é mais consonante com o meio ambiente natural e não com o eletrônico. Eu não estou dizendo que isso aqui tem utilidade. A gente está fazendo essa palestra aqui usando os meios eletrônicos. Mas eles, em exagero, é muito perigoso. E a gente tem que procurar nos cercar e fazer do nosso ambiente de íons negativos. Ambientes, por exemplo, que são ricos em íons negativos são as cachoeiras, os campos, aqui, ó, as crianças brincando no campo, não sei se vocês conseguem ver aí. Esses são ambientes que são de íons negativos, que a gente tem que se cercar dele o máximo que puder para equilibrar a nossa biologia. Em contrapartida, olha o que a gente está vendo aí, ó. As crianças, ó, elas tinham que estar aqui, ó, na primeira imagem, no campo. Elas estão aí, ó, com o aparelho de olho na telinha do celular, cercadas de íons positivos, tá? A gente tem que procurar os íons negativos. Vamos prosseguir. Vamos falar aqui da água, da importância da água. Tem um áudio ligado que está atrapalhando um pouco a sua fala, Dani. Desculpa. Obrigada. Tá. Tô amando, viu? Obrigada. Nada. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se acho que alguém mandou uma mensagem aqui. Fui eu que tinha colocado, que tinha um microfone aberto. Tá, vamos prosseguir. O segundo elemento de nutrição que eu estou falando aqui é a água. Nós somos 70% água, nós espelhamos o planeta, né? É uma grande coincidência.
Planeta que não deveria se chamar de planeta Terra, na verdade, deveria se chamar de planeta Água. Vamos lá. Travou aqui, gente. Só um minutinho, pessoal, que eu acho que travou aqui. Ah, não, voltou. Vamos continuar, desculpem. Somos 70% água, nós espelhamos o planeta. Nosso corpo ele precisa de um elevado nível de hidratação e de uma hidratação de qualidade. Aí você vai me dizer, Daniel, eu sei que tem que tomar muita água, né? Água mineral, mas calma, não é esse tipo de água que eu estou falando, porque essa água ela é meio sem graça, é uma água sem cheiro, sem gosto, sem sabor, né? Vou surpreender muita gente aqui agora, né? Mas como assim você está falando que a gente não deve beber água? Calma, já vou explicar. O nosso corpo é 70% água, mas se fosse só essa água sem graça, não teria. A água ela tem que ter mais alguma coisa para oferecer para a gente. Vocês já vão entender o que eu estou falando. A melhor água que a gente pode beber, pessoal, ela vem dos alimentos ricos em água. Eles são a melhor fonte de água. É uma água que já vem filtrada pela natureza. E ela não é uma água estéril, é uma água que vem com vitaminas, com minerais, com fibras, né? Que a criação deu para a gente. E, perdão, pessoal, deixa eu desligar aqui. O celular tá no silencioso. Pronto. Prosseguindo, é uma água de qualidade, uma água com fibras, com minerais, com nutrientes. Essa seria a melhor água para a gente, a água que tem os alimentos ricos em água, que são aí, ó, quais são? Já vou falar agora, ó, esses aí que vocês estão vendo na tela, ó, as frutas e os vegetais, principalmente os folhosos. Eles são alimentos ricos em água. E eu vou falar uma coisa para vocês. À medida que vocês consomem mais desses alimentos, vocês vão reparar que vocês vão consumir menos água. Vocês vão ingerir menos água, porque isso hidrata o corpo. Eu, por exemplo, eu bebo muito pouca água, essa água aí mineral, essa água que vem das fontes naturais, eu bebo muito pouca, porque eu consumo alimentos ricos em água e, pasmem, eu não estou desidratado. A minha urina ela sai clarinha, minha pele não está ressecada. Então, a melhor água que tem é a água dos alimentos ricos em água. Eu vejo aí muita gente se preocupando. Não, eu tenho que filtrar água. Claro, é muito importante você se preocupar com isso. Filtro, você beber uma água alcalina. Mas se você consome muitas frutas e vegetais, com o tempo, seu organismo se equilibrando, você não vai sentir tanta necessidade assim de beber essa água. Só quando você, de repente, se exercitar muito, aí realmente a gente necessita complementar com essa água aí. Infelizmente, que na maioria dos casos é uma água lixo, que é uma água que vem de concessionária, é uma água que tem flúor, que tem metal pesado, né? Até a própria água da chuva, pessoal, está perigosa por causa da contaminação do meio ambiente, né? Então, quem come muitas frutas e vegetais não precisa se preocupar tanto com isso. Vamos falar lá do nosso agora terceiro elemento de nutrição, que é o nosso amado sol. Pessoal, nós somos seres de luz, tá? Ou seja, em regra, nada é possível para nós na escuridão. Tanto que nós enxergamos de dia. A gente só enxerga de noite porque a gente tem luz artificial aí. Mas, na nossa essência, a gente enxerga de dia. Se tiver tudo escuro, a gente não vai enxergar nada, tá? E a maior fonte de luz natural que a gente tem acesso é o sol. E é aquilo, o sol ele é fotonutrição. Eu sei que é um termo mais científico, mas eu vou explicar aqui. Fóton vem de luz. Então, a gente meio que se alimenta de luz, né? Tanto ela natural, vindo do sol, como também consumindo os alimentos que são aquecidos pelo sol, que eu acabei de falar, que são as plantas, né? Especificamente as frutas e vegetais. Porque as plantas, vamos lá, ela tem uma estrutura chamada de cloroplasto, que ela ali, ela converte essa luz em nutrientes. Então, eu sei que parece um pouco complexo, mas quando a gente come um vegetal, é como se a gente estivesse consumindo luz, só que empacotada. Quem empacota essa luz, coloca num pacotinho, é a planta, né? A gente
não se alimenta diretamente, mas de certa forma indiretamente. E a gente se alimenta também diretamente através de uma coisa chamada de vitamina D. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa. A luz do sol, pessoal, ela atinge a nossa glândula pituitária, que é ali a nossa hipófise. A hipófise é a glândula que regula a atividade hormonal. A gente tem um sistema aí que é chamado sistema endócrino, que é o sistema hormonal. Endócrino vem de para dentro, ou seja, elas produzem substâncias que elas vão direto na nossa corrente sanguínea. O que é exócrino, o sistema exócrino, por exemplo, é o que vem de fora. Por exemplo, a alimentação, o sistema digestivo, ele vem de fora. O alimento ele precisa ser processado para ser convertido nos nutrientes para a gente. Agora, o sistema endócrino é para dentro, ele já vai direto na corrente sanguínea. E o que é esse sistema endócrino? Resumindo aqui, para a gente não fugir muito. Envolve aí o pâncreas, que produz insulina, os rins, né, que produzem as adrenais, né, e o cortisol também. A gente tem aqui o timo, a gente tem aqui a tireoide, a paratireoide, a gente tem a glândula pineal e a gente tem aí a hipófise, né, e o hipotálamo. A hipófise, que é a glândula pituitária, que fica mais ou menos aqui, ó, no centro do cérebro, bem no centro do cérebro mesmo, ela é do tamanhozinho de uma bolinha, é bem pequena. Ela é o camisa 10 do sistema endócrino. É ela que vai ditar lá para as gônadas, né, quando a mulher está no ciclo, para você produzir lá o estrogênio, né, o ciclo menstrual. Ela que vai dizer quando tem que produzir mais espermatozoide. Ela que vai dizer se vai produzir o cortisol ou uma série de outros hormônios, como a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Ela é o camisa 10. E o que acontece? Eu vou explicar bem resumidamente para vocês. Quando a luz do sol entra nos nossos olhos, os olhos eles não são só para enxergar, não, pessoal. Existem algumas estruturas lá na nossa córnea, lá atrás, que ela meio que faz uma comunicação, né, com essa nossa hipófise, né, com a glândula pituitária, e essa luz, essa informação, ela meio que vai coordenar a produção dos demais hormônios do corpo. Por isso que eu até falo muito, né, até nos meus atendimentos, que quando eu falo do sol, que só da gente olhar para o sol de manhã, a gente já produz, já estimula, né, a produção de serotonina, né, que é no intestino, a hipófise já estimula, que é o hormônio da felicidade. Então, as coisas não são à toa, foi tudo muito bem construído, tá? E também a importância do sol é a questão da vitamina D. A vitamina D, ela tem uma série de funções importantíssimas para o nosso corpo, tá? Por exemplo, sem vitamina D aí você não tem absorção de cálcio, porque a vitamina D, ela pega ali o potássio para poder ligar o cálcio no seu osso. Então, a vitamina D, ela é importantíssima. E antes da gente prosseguir, eu vou dizer para vocês uma coisa. A melhor forma de vocês absorver vitamina D, numa forma assim, mais otimizada, né? Todo sol você vai conseguir um pouquinho. Mas se você pegar sol ali, não é preto no branco, mas é uma média, do horário das 11 até 1 hora, você ficar ali de 15 a 20 minutos no sol, quem tem a pele mais clarinha fica de 15 a 20, então acho que eu tenho a pele mais pretinha, quem tiver, fica até uns meia hora, 20 minutos, sem protetor solar, tá, pessoal? Porque a vitamina D, ela é lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel na gordura, e ela absorve na gordura da pele, tá? Ela vem da gordura da pele. E se você passar qualquer tipo de abrasivo, de protetor solar, você perde a vitamina D. Existem diversas pessoas que vão ao médico e tomam sol todo dia e perguntam por que a minha vitamina D está baixa se eu estou tomando sol? É porque você está passando abrasivo no seu corpo, ou quando logo depois que você acabou de tomar sol, se você for tomar banho, não passa sabonete. Se for passar alguma coisa no corpo, né, você passa depois, no banho noturno, porque senão você atrapalha a absorção de vitamina D. E uma coisa muito importante que eu vou falar aqui para vocês, entre aspas, de primeira mão, já que a gente está nesse contexto de pandemia, tem um estudo aí na Alemanha que ele foi meio que ocultado, que ele atestou o seguinte: quem tinha 40 decigramas, né, mais ou menos essa quantia, na corrente sanguínea de vitamina D, não pegou o Covid. Ao passo que quem tinha menos de 10 decigramas de vitamina D na corrente sanguínea pegou Covid. Então, pessoal, criem desde já um relacionamento com o sol. É muito importante esse relacionamento com o sol, tá, pessoal? Tomem sol todos os dias, o máximo que puder. Com moderação, não precisa ficar horas, tá? Mas fiquem no sol. Quem tem a pele mais pretinha, a gente realmente precisa tomar mais sol
mesmo, tá? É bom para a gente, para nossa pele, para nossa vida. Vamos agora para a alimentação, que é o quarto fator, né? O quarto elemento. Vamos lá. A alimentação, pessoal, ela é o nosso maior contato com o mundo exterior. A gente acha aí que é a pele, né? Mas nem é a alimentação. Por que eu digo isso? É só na alimentação que a gente vai estar pegando uma coisa que é de fora do corpo para colocar dentro. É só na alimentação que você está fazendo isso. Olha como é que era uma coisa muito importante. É o nosso maior contato com o mundo externo. A gente tem que entender a função dos alimentos e do processo digestivo. A função do alimento, pessoal, é nutrir a célula. Você ali, quando está consumindo um alface, né, ou, sei lá, qualquer tipo de alimento, a ideia não é o alimento em si que vai te nutrir. Vai precisar de passar por um processo para poder os elementos, né, aqueles elementos químicos lá que estão na tabela periódica, as vitaminas, os minerais, vir para você. Então, precisa de uma série de reações e eu vou dar assim, uma resumida na questão do processo digestivo. Como que as coisas acontecem? Vou ser mais didático que eu puder aqui. O que acontece? Você pega o alimento, sei lá, uma folha de alface, você vai consumi-lo, o que vai acontecer? Qual é a novela? Ele vai passar aquilo pelo seu esôfago, aí vai lá para o seu estômago, aí lá no seu estômago ele vai ter o tratamento com suco gástrico, né? Aí dali ele vai para o duodeno, aí vai ter o tratamento com suco pancreático que sai do pâncreas, aí dali também vai ter a bílis que sai do fígado, né, para emulsificar as gorduras. Aí dali vai para o teu intestino, do teu intestino ele volta para o seu fígado para ser processado e depois ele vai do seu fígado para a sua corrente sanguínea para formar células, ossos, tecidos, sangue e o que sobrar vai para o seu xixi e para o seu cocô. Tudo diferente disso é problema. É estranho para o seu corpo, vira ali resto de alimentos, né? Vira pasto para parasitas, para vermes, para fungo, fermenta, putrefa, e aí que é o começo das doenças. São os alimentos mal digeridos, tá? Mas isso é papo aí, de repente, para outra palestra, vamos manter o foco aqui. Eu só falei isso para vocês entenderem a função dos alimentos e o processo digestivo como um todo. O que a gente tem que acontece? A gente tem que fazer dos alimentos que mais conversam com a nossa biologia a base da nossa alimentação. Alimentos que se podem comer retirando-os da natureza do jeito que se encontram, sem temperar, e que são aquecidos pela luz do sol, não pelo fogão. É dizer, eu sei que a gente come aí um monte de coisa, um monte de besteira, fast food, e a gente ouve um monte de informação, vamos comer carboidrato, vamos comer batata, que é bom. Enfim, a ideia aqui foi resumir as coisas para vocês, para ficar uma coisa assim bem, bem simples, né? E facinho de entender, mamão com açúcar. O que acontece? Independentemente aí do que você coma, existe uma categoria de alimentos que elas conversam com o nosso corpo de uma forma linda. Como eu acabei de falar aqui, os alimentos que mais conversam com o nosso corpo são os alimentos aquecidos pela luz do sol, são os alimentos ricos em água. Eles foram e sempre serão os alimentos que mais conversam com a nossa biologia. São alimentos que você tira direto da natureza e come. Você não precisa botar tempero, sal, açúcar. Inclusive, a gente perdeu o nosso paladar, porque a gente criou essa arte de temperar as coisas para comer coisas que a gente não deveria comer, né, ao longo do processo histórico. Mas o ideal é o alimento que é raiz para a gente é aquele que lá nos tempos atrás a gente éramos seres coletores. Ia lá, pegava e colocava na boca e sentia o prazer. E a gente não precisava cozinhar esse alimento. O cozimento é uma coisa muito recente na história da humanidade. O cozimento ele foi meio que um mal necessário. Não foi a todo momento que a gente teve acesso a esses alimentos que eu falei agora, que a gente pegava direto da natureza. Existiram diversas crises que a gente teve que improvisar, tá? Então, quais seriam aí esses alimentos que mais conversam com a nossa anatomia, fisiologia e bioquímica? Vamos lá. São aí as frutas, né? Adivinhou aí? Os vegetais,
as sementes, os brotos germinados, os legumes e cereais integrais. Se vocês quiserem anotar aí, dou um tempinho, tá? Esses são os alimentos que mais conversam com o nosso corpo. São os alimentos que eles têm que ser, independentemente do que você coma, acrescido na nossa dieta em grandes quantidades. Em grandes quantidades mesmo, pessoal, né? Uma porçãozinha. Inclusive, fruta não tem que ser visto, a Euridice sabe disso aí que eu estou falando, como uma sobremesa ou como um enfeite. Frutas é um alimento primordial aí para a nossa anatomia, para a nossa fisiologia, para a nossa bioquímica. Nós somos seres frugívoros. Mais para frente a gente vai falar disso, tá? Vou explicar com mais carinho para vocês. Mas frutas, por exemplo, pessoal, ela não deve ser consumida como sobremesa. As frutas elas têm que ser consumidas de barriga vazia, totalmente vazia, tá? E elas podem e devem sim constituir uma refeição. Você pode, das suas refeições, escolher uma, né? Vou até falar na minha terapêutica, ele sabe disso, eu falo, escolhe uma da sua refeição para você só comer fruta. Aí você vai falar, Daniel, isso eu tenho diabetes. Aí é outra história, tá? É outra história. Mas não pense você que você não tem problema nenhum de saúde, que você vai ficar diabético porque está consumindo fruta. Pessoal, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um estudo científico sério comprovando que fruta aí dá pico glicêmico, que é o pico de açúcar no sangue. Isso não existe. Inclusive, há estudos comprovando pessoas que tinham diabetes, não estou recomendando ninguém fazer isso, pelo amor de Deus, procurem seu profissional de saúde, mas pessoas com diabetes consumiram mais frutas e precisaram usar menos insulina, tá? Diabetes tipo 1 e pessoas que reverteram diabetes tipo 2 consumindo frutas, tá? Tem caso clínico aí. Prosseguindo. E o mais importante que eu não falei, a questão do cozimento, né? Esses alimentos eles têm que ser consumidos crus, sem processar, sem cozinhar, sem temperar, sem qualquer tipo de coisa, tá? Gente, só de você tirar uma fruta de uma árvore, ela já está perdendo nutriente. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que ser psicopata, subir na árvore e comer a fruta, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo só para ilustrar que quanto menos processado o alimento, melhor, tá? O nosso corpo ele é muito inteligente, ele conhece o alimento integral, pessoal. A gente veio da terra, tá? Os alimentos cozidos, tá? Ele tem seu valor nutricional? Tem sim, mas eles não deveriam ser a regra na nossa alimentação, porque o cozimento, além dele tirar pelo menos 80% dos nutrientes do alimento, eles geram toxinas que, a depender do tipo de alimento que se está cozinhando, são toxinas lesivas. Por exemplo, quando você cozinha carne na panela, você está gerando toxinas ali, hidrocarbonetos policíclicos, né? Uma série de estruturas químicas ali altamente cancerígenas. Então, você tem que tentar consumir os seus alimentos o mais crus que você puder. Aí eu vou dar uma dica aqui. Ah, Daniel, mas aí eu nunca comi cru, como é que vai ser isso aí? Calma, você pode ir devagar. Você pode começar consumindo 30% cru, 70% cozido. Aí você vai aumentando dentro do seu limite, dentro do seu momento, tá? As coisas não são tão preto no branco assim não, tá, pessoal? A gente vai fazendo aí passo a passo. Nutrição é que nem jogo de videogame. A gente vai por fases, tá? A pessoa às vezes quer ir devagarinho, né? Aí vai cortando algumas coisas, aí depois vai evoluindo, né? Aí vai, por aí vai, tá? Vamos prosseguir aqui. Exemplos desses alimentos que eu falei para vocês, as fotos aí, ó. Aqui a gente tem fruta e vegetal, ó. A gente tem maçã, a gente tem ali, ó, o pimentão, a gente tem ali, né, folhas ali, brócolis, né, que são as hortaliças, tá? Ó, a gente tem os cereais, eles têm que ser integrais, tá, pessoal? Porque o cereal também não é um alimento 100%. Cereal, você tem que ir cozinhar, né? Para arroz, você tem que cozinhar. O ideal é aquele cereal que você possa consumir cru, né? Por exemplo, o milho. O milho é um cereal, você consome cru. Tá? A própria aveia também. Ó, os brotos germinados, as pessoas têm muita dúvida, né? Esses brotos aí, pessoal, broto de feijão, broto de alfafa, eles são altamente nutritivos, porque é o quê? É a planta querendo nascer. Porque a planta ela tem um nutriente que é para ela mesma, né? Para ela crescer. Então, quando ela está jovem, ela está rica em nutriente. Então, o ideal seria deixá-la nascer, né? Mas é uma forma também da gente consumir aí e ter muito nutriente consumindo os brotos germinados. E, ó, joia são as oleaginosas aí, ó. Pistache, amêndoas, castanha de caju, nozes.
Pessoal, alimento top de linha, tá? Não é para consumir que nem fosse biscoito, tá? Por favor, porque tem selênio, tem umas coisas ali que elas são indigestas, tá? É muito rico em gordura. Mas se vocês consumirem aí alimento top, alimento detox, que vai te dar longevidade e que você pode consumir no estado natural sem cozinhar. Então, pessoal, essa é a categoria de alimentos. É muito fácil, viu? De alimentos que você tem que incluir na sua dieta em grandes quantidades, que você vai ter saúde. Tá? Existem umas outras coisas também, mas isso aí é o top. E é aquilo, a alimentação não é tudo, né? Ela é só mais um fator, é o quarto elemento. Vamos prosseguir aqui. Exercícios físicos. Gente, pessoal, nós somos seres de movimento, tá? A gente nasceu para se movimentar. Você vê aí que, por exemplo, a pessoa quando está internada, ela tem que ficar sendo movimentada o tempo todo, porque senão necrosa. Nós, no estado de natureza, tínhamos que estar nos movimentando o tempo todo. Nós tínhamos que correr para caçar, fugir de predadores. Aliás, né, com todo respeito aqui, não se tinha como ser obeso no estado de natureza. Né? Na natureza não tem como ser. Com todo absoluto respeito aqui. A importância do exercício físico é você, além de modelar, você modela o seu corpo, né? Você queima calorias, né? E essa caloria aí, as pessoas às vezes pensam assim, queima caloria o quê? Faz com que a gordura vire energia. Isso não existe. Na verdade, isso até existe. Mas quando você transforma uma substância do nada em algo, em energia, é uma bomba atômica. A bomba atômica funciona assim. Ela é o urânio que do nada vira energia. Isso não acontece, pessoal. A gordura, na verdade, ela vai sair de você na urina e no suor, tá? É um processo lento, gradual e seguro. A gordura é algo muito difícil de entrar e de sair. Aí você vai falar, por que tem tanta pessoa gorda assim? Não é gordura. Na verdade, aquilo ali é água acumulada. Mas aí é papo para outro momento, tá? Que mais? Além dela queimar calorias, ela promove aí o exercício físico, ele promove o aumento da eliminação de toxinas do corpo, tá? Você sua mais, né? Tem a sudorese, né? Você elimina mais toxinas do corpo. E é aquilo, o exercício físico oxigena o corpo da melhor forma possível, aumenta o desempenho de todas as funções corporais, aceleram, portanto, todo e qualquer tipo de reversão de problemas de saúde. Porque, como eu falei, está relacionado com a questão do oxigênio, né? Primeiro elemento. Você, quando faz exercício, tem um órgão seu que ele fica com maior intensidade, ele bate muito. Está aqui, né, no lado esquerdo do peito, que é o coração. Ele bate muito forte. Então, quando ele bate muito forte, isso quer dizer o quê? Que está circulando mais oxigênio. E lembra, oxigênio é vida. Quanto mais oxigênio você tiver nos seus ossos, no seu tecido, no seu sangue, eles vão funcionar de uma forma melhor. É por isso que eles vão procurar querer se limpar. Eles vão procurar... Você vai meio que fertilizar o seu cérebro, pessoal. O exercício físico não é só para modelar o corpo. Ele envolve uma série de outras questões. Os exercícios físicos eles devem ser diários e moderados. Tá? Você tem que fazer exercício todos os dias. Você me diz, como assim, Daniel? Eu vou para a academia todo dia? Não é isso. Uma caminhada já pode ser considerado um exercício, uma boa caminhada. E tem que ser com moderação, porque tudo tem os dois lados, né, pessoal? Por exemplo, quando você está na academia ali, você está tendo algumas microlesões, mas são as microlesões que são necessárias, tá, para você poder crescer. Mas ele oxida o corpo também. Da mesma forma que o oxigênio flui, o oxigênio também sai, porque a oxidação é a morte da célula. Então, o exercício físico intenso ele causa oxidação, mas é um mal que é necessário, tá, pessoal? Mas agora, se você se desgastar, se enervar muito fazendo exercício, vai ser contraproducente. Você pode ter uma lesão, você pode ter aí uma estafa física e pode se prejudicar. Então, o exercício físico ele tem que ser diário e moderado, tá? Com responsabilidade. Preferencialmente na forma de jogos, porque você, além de se exercitar, você vai se divertir. É a melhor forma de exercício que você tem para fazer. Se o pessoal gosta muito de academia, eu mesmo academia, né? Mas é um ambiente mais estressante, mas a melhor forma é através de jogos, tá? E assim, devem ser feitos tantos exercícios resistidos, porque o nosso corpo é completo. Tá? Caminhar é um exercício, tudo bem. Mas você não vai só caminhar. Um dia você vai caminhar, no outro você vai... Não tem como pagar academia, você pega uns pezinhos assim na sua casa e levanta peso, porque você também tem que fazer exercício de resistência, você tem que fazer exercício de força, resistido no caso é cardio, né?
Você tem que fazer o cardio, que é andar, caminhar, correr. Você tem que fazer exercício de força, que é pegar peso. E também exercício de alongamento. Você pode praticar aí yoga, você pode fazer alongamentos em casa também. Na luta, mesmo quem luta aí pode estar alongando, de certa forma. O ser humano é completo. Você tem que trabalhar todo o grupamento muscular e ósseo do seu corpo. Vamos agora para o sono e para o descanso. Qual a importância do sono e descanso como elemento de nutrição? O sono ele é importantíssimo para a reparação da nossa energia vital. Eu vou falar da energia vital daqui a pouco, tá, pessoal? Daqui a pouco mais, na segunda parte da palestra, eu vou falar da energia vital. Mas já fiquem com isso na cabeça. É aquilo que a gente ouve falar, né? De literalmente recarregar as baterias. Quando a gente descansa, não só dormir, tá? Quando a gente para aqui e olha para o nada, medita, a gente também está repousando e recarregando as baterias. O momento em que o corpo, especialmente o cérebro, está se restaurando e desintoxicando. Está aí a importância do sono, pessoal. Você está desintoxicando o seu corpo, está dando um descanso para ele. E, tipo assim, mais para frente vocês vão entender isso, tá? Na atividade metabólica do corpo, a gente está o tempo todo eliminando toxinas, né? A gente é, entre aspas, aí uma fábrica de lixo, né? Mas é do bem. A gente, as próprias células na atividade metabólica, ela está o tempo todo. A célula come, faz xixi e faz cocô. Na atividade metabólica, ela está sempre eliminando toxinas ao longo do dia. E o nosso cérebro, ele também, ele tem, a gente usa muito ele, né? Para se comunicar, para falar, e ele oxida também. Há uma carga tóxica nele e ele precisa se limpar. E a melhor forma dele fazer isso é na hora do sono. E o sono tem que ser direito. Você não pode dormir aí, de repente, com o celular na tela, a gente pode falar disso mais um pouco daqui a pouco, que você vai atrapalhar os mecanismos ali. Aquela questão que eu falei dos íons negativos. Então, o nosso cérebro conhece os íons negativos da natureza. Esse artificial aqui, ele não conhece não, tá? Então, tem que ter muita responsabilidade com isso aqui. Você dormir com isso aqui, levar isso aqui para a cama, você vai estar atrapalhando o seu sono. O seu cérebro não vai se intoxicar, você vai acordar, vai trabalhar mal, tá? Bola de neve, né? E é o que eu falo aqui, pessoal. Um dia como uma vida. Vocês vão entender isso aí que eu estou falando, tá? Vocês vão entender. Mais para frente eu vou falar isso. Mas um dia como uma vida. Você nasce, cresce, reproduz e morre, tá? Vocês vão entender muito bem quando a gente fala disso de biorritmos. O último elemento aí, né, que eu considero aí para a higiene natural, né, de nutrição, é a questão da mente e das emoções. Vou pedir, por favor, para você prestar atenção nesse, que eu acho que é o princípio mais importante. Os pensamentos e as emoções estão ligados ao nosso coração e ao cérebro, como vocês viram no slide anterior aqui, tá? O cérebro, por sua vez, está conectado ao sistema nervoso, certo? Então, vamos lá. Pensamentos e emoções negativos provocam enervamento, afeta o cérebro, o sistema nervoso e altera a bioquímica do corpo, sobretudo pela via hormonal, né? A questão da hipófise que eu falei lá, diminuindo os níveis de energia e servindo de porta de entrada para doenças e patologias. Essa é a ligação, pessoal. Quando você se enerva através de pensamentos e emoções ruins, você vai estar ali afetando o seu cérebro. Quando afeta o cérebro, quando afeta o sistema nervoso, pessoal, nosso canal, nossa fiação. Quando afeta, você vai estar alterando a bioquímica do corpo, porque você vai estar afetando aquela glândula lá, a hipófise, que trabalha a produção dos nossos hormônios. Aí, vamos supor, se você pensa coisas destrutivas, né? Você está com emoções tensas, você vai estimular ali a tua hipófise a produzir o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E quando você tem muito hormônio do estresse, isso afeta a sua imunidade, isso abaixa a sua energia vital. E isso aí abre as portas para a entrada de doença. Vocês vão entender isso na segunda parte perfeitamente, quando eu explicar a terapêutica higienista em si, tá? Tem gente aí que tem diabetes emocional, que é o que está pensando, pelo pensamento, pelas emoções.
é muito importante o que a gente está passando pela nossa cabeça, tá, pessoal? Agora, pensamentos e emoções positivos, por sua vez, alteram a bioquímica do corpo pela via hormonal também, em um sentido positivo, promovendo vitalidade e elevação dos níveis de energia. Tal processo é o começo da restauração do estado natural de saúde. Você afeta a bioquímica de uma forma positiva. Você vai estimular ali a sua hipófise a produzir serotonina, né, o hormônio da felicidade. Gente, eu não estou dizendo que, por exemplo, o cortisol é um hormônio ruim, não é? Ele foi colocado por uma razão. Ele foi colocado para nos manter em estado de alerta. Por exemplo, se a gente não produzisse cortisol de manhã, a gente ia ficar na cama até mais tarde. Então, a gente precisa do cortisol. O problema é o desequilíbrio hormonal. Não sei se vocês me entendem. Um excesso de serotonina aí pode dar um problema, por exemplo. Entendeu? É a questão de harmonia e desarmonia. Aí tá aí, pessoal, o resumo dos 7 elementos, se vocês quiserem anotar, tá? São os 7 elementos de nutrição, são as leis da natureza que têm que ser obedecidas, tá? Na medida do possível, para fazer com que você produza saúde. Se você fizer isso aí, você não vai precisar tomar remédio, não precisa fazer nada, tá? Você vai ter saúde e qualidade de vida. Eu sei que parece uma coisa meio viagem, não, isso aí é viagem da maionese, isso aí todo mundo fala, ninguém faz. Eu vou contar uma história já para vocês, muito interessante. Por que esses 7 elementos são importantes? Agora vocês vão entender por que do que eu estou falando. Isso não é filosofia barata não, tá, pessoal? Agora eu vou contar a história para vocês. Tá vendo esse homem aí? O nome dele é Isaac Diniz, né? Ele viveu ali no século XIX. Ele é um dos pais do higienismo, né? Dessa filosofia, desse modo de viver que eu estou divulgando aqui para vocês, tá? Em primeira mão, uma coisa muito antiga, mas infelizmente é uma novidade aí, tá? Com toda humildade, com todo respeito, só eu e mais 2 pessoas falam de higienismo no Brasil, tá? Lá fora tem mais gente. Sou eu, o nutricionista Eduardo Coraça, e tem um psicólogo que eu esqueci o nome, tá? Então, eu estou trazendo isso aqui, é um conhecimento de primeira mão, mas apesar de uma coisa muito simples e acontece há muito tempo. Mas, enfim, vamos para a história aí do Dr. Isaac Diniz. Olha como é que esses elementos são importantes. O que acontece? Ele era médico. Pessoal. Isso aqui eu não tirei do nada, não, tá? Isso aqui veio tudo de médicos. Só que eram médicos que tinham um pensamento diferente do que estava acontecendo naquela época lá. Naquela época já estava inventando a indústria farmacêutica, já estava inventando as faculdades de medicina já moderna para tratar com remédio, né? As coisas já estavam mudando. E esses médicos, né, que se enquadraram no higienismo, né, que criaram o higienismo, entre aspas, eles eram considerados rebeldes, tá? E esse aí, Dr. Isaac Diniz, é um deles. O que ele fez para poder anunciar aí essa nova terapêutica dele? Vamos lá, vocês vão achar interessante essa história. Ele tinha os pacientes dele, que tinham vários problemas na cabeça, uma multitude de problemas, até doenças crônicas. E ele tratava os pacientes com uma cápsula, né? Aí ele dava uma cápsula, né? Ele tinha várias cápsulas, dava para o paciente a cápsula. Doutor, estou com dor de cabeça. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar essa cápsula aqui, mas ela só vai fazer efeito se você dormir mais cedo, tá? Eu estou com a minha barriga, meu estômago, não sei o quê. Vou fazer o seguinte, vou te dar essa cápsula aqui, mas só vai dar certo se você consumir esses alimentos aqui, tá? Eu tenho diabetes. Tudo bem, só vai dar certo. Eu vou te dar uma cápsula para diabetes, mas você vai ter que tomar mais sol, tá? E cada cápsula que ele dava para cada caso, ele falava cada um desses princípios que eu estou falando aqui. E o meio médico, na época, ficou muito assustado, porque ele conseguiu curar muita gente, mas muita gente mesmo, até de doença crônica. Aí o pessoal ficava tentando descobrir qual é o segredo dele, né? Por que tem nessa cápsula aí, né? Porque a gente quer cura mágica, né? A gente quer tudo numa cápsula, tudo praticidade, né? A gente acha que na natureza as coisas são assim, mas não são. Aí ele revelou com o tempo, ele falou, gente, não tinha nada na cápsula, tinha farinha. A minha ideia era só falar, porque se eu falasse para a pessoa para ela tomar sol, ela não ia fazer. Então eu precisei disso, né? Porque as pessoas têm isso de querer mágica para tudo, de querer uma magia para tudo, mas as coisas não são assim. Aí ele reverteu várias doenças e, infelizmente, depois que ele revelou isso, ele estava adorado, ele foi execrado. Porque saúde é muito simples e essa saúde aí que ele está pregando, que a gente está defendendo aqui, ela não dá dinheiro para os profissionais de saúde, para a indústria da farmácia. É a prática de vida lá dos nossos ancestrais, pessoal. Eles não precisavam tomar cápsula, nem chá medicinal. Era só adotar esses comportamentos aí que eu estou falando.
Antes da gente passar aqui para terapêutica higienista, né, que agora vai ser a segunda parte, eu vou pedir licença, com todo absoluto respeito, para fazer um intervalinho de 2 minutos só para eu ir no banheiro. Aí a gente começa a segunda parte. Pode ser, Eurides? Pode sim, meu querido, fica à vontade. A gente faz um Tá, já intervalo. volto. Já volto já, 2 minutinhos, tá? 5 minutos? Intervalo? Tá, beleza. 5 minutinhos, então. Isso. Licença.